Antes de fazer a rodada de comentários, vamos mostrar também o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nas redes sociais. A história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país, disse Tarcísio. Pode soltar esse vídeo. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Foi assim no período colonial, foi assim no período regencial, foi assim no Segundo Império, foi assim no início da República. Vocês sabiam que Prudente de Moraes deu anistia para aquelas pessoas que se revoltaram nos primeiros anos da República? Vocês sabiam que Vargas deu anistia para quem participou da intentona comunista? Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E além da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo, é algo real, é algo importante. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade, é o reencontro com a justiça, é o reencontro com a esperança. E nós precisamos nos reencontrar com a esperança. Tinha gente aqui no chat no intervalo falando que saudade daquele dia da independência na escola, que a gente parava para ver o desfile militar. Querendo dizer que saudade daquele tempo em que o dia da independência celebrava a independência do Brasil, de 7 de setembro de 1822, que está fazendo nesse ano 203 anos. E sem uma contaminação política, sem uma contaminação populista, sem esse nós contra eles. Ali uma vez eu publiquei um artigo que nem era sobre esse assunto, mas cujo título ficou muito marcado na minha cabeça e eu sempre volto a ele, que é Independência ou Vassalagem, que é uma variação, né, do grito de independência ou morte, e hoje a gente vê muito essa questão no debate público. A gente obviamente mantém aqui a independência de o antagonista do nosso jornalismo, na Cruzoé, no Papo Antagonista, no portal, e muita gente acompanha o nosso trabalho justamente porque não é idólatra, não é adesista de político. Agora, o 7 de setembro está sendo usado em meio a esses embates contra e a favor de anistia, em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro e Ricardo Kertzmann. Fica a impressão também que está havendo uma convocação por parte do governo. Eu sou da tese, aliás, Janaína Pascoal escreveu sobre isso hoje no X, de que presidente não tem que ficar convocando manifestação. Jair Bolsonaro fez isso, eu já achava ruim, Lula faz isso, eu continuo achando ruim, porque aqui a gente analisa de uma maneira independente. Você também tem saudade, Ricardo, do dia da independência sendo celebrado simplesmente por aquilo que ele é, sem instrumentalização? Interessante, Felipe, que há alguns anos, eu depois vou até procurar resgatar aqui, eu também escrevi uma coluna a respeito da antiga comemoração da independência. Eu vou realmente procurar, porque eu nasci em Brasília, e fui criado em Brasília até os 10 anos de idade, e nasci justamente no período da ditadura militar. Mas, independentemente disso, como você falou, o 7 de setembro era uma festa da família, era uma festa do país. A gente ia para o eixão, né, para o eixo monumental, com as famílias, com os pais, com os irmãos, fazia piquenique e assistia ao desfile. Tinha bandas, tinha desfiles das escolas, eu me lembro de alguns aviões também sobrevoando, enfim. Havia, obviamente, um cunho ufanista, havia, obviamente, por trás de tudo aquilo, né, a grandiloquência dos militares que se achavam realmente superiores, mas não havia essa pegada política, não tinha essa necessidade política e, principalmente, Felipe, não tinha o apelo político de cisão social. Porque se você comemora a independência do país, a classe política, os políticos não deveriam ter o direito de utilizar uma data dessa, não para poder convergir e unir a população, mas ao contrário, para poder fomentar o ódio entre grupos diferentes. É um desvirtuamento completo do que seria o 7 de setembro. E só para terminar o comentário, Felipe, você tem uma frase que diz, quando eu vi lá o Renan Calheiros e o Lula, sobre o comentário dos dois que você mostrou agora há pouco, você tem uma frase que eu gosto muito, que você fala assim, o bolsonarismo é tão aloprado que ele às vezes faz o Lula, né, ter razão. Nesse caso ele faz o Lula e faz o Renan Calheiros terem razão, né, porque realmente se trata disso. E o governador Tarcísio pregar anistia e dizer que a anistia pacifica o país, olha, é ou não conhecer ou desconsiderar completamente os fatos históricos. É desconsiderar a quantidade de anistias que já teve neste país, é desconsiderar o que as anistias,
A última delas, né, se você pegar Juscelino Kubitschek anistiando aqueles que queriam impedir a sua posse, para depois, 4, 5 anos, promoverem um golpe militar no Brasil. Se você disser que isso pacifica o Brasil, Felipe, é realmente desconhecer ou ignorar a história. Até porque o Brasil, em 2025, está preso em 1964 ainda, né? Quer dizer, não veio essa pacificação, a gente continua com uma grande conturbação. Duda Teixeira. Bom, acho que nesse 7 de setembro, quem é sensato vai ficar em casa, vai tentar passar longe desses grupelhos aí. Porque a gente vai ter, de um lado, em várias cidades, os bolsonaristas falando de anistia, e a gente também vai ter muita gente, porque o PT, a esquerda também está convocando para fazer manifestações a favor do governo Lula. E aí vai ter um monte de coisa, né? Vai ter o pessoal, é ridículo, né? Mas vão defender o PIX, imagina no 7 de setembro. Vai ter gente defendendo a COP30, novo PAC, assim, não tem o menor cabimento. E vamos ver se eles vão usar aquele slogan, né, Duda Teixeira? Porque você recebeu o e-mail, a gente até comentou aqui ao vivo, que teria o slogan Brasil Soberano por parte do governo. Quer dizer, aquela marca, né, que a palavra que o Sidônio Palmeira utiliza, que é do lado dos brasileiros. Então, assim, tá sendo instrumentalizado politicamente. Exato. Eu não sou dos que defendem um desfile cívico-militar para comemorar o dia da independência do Brasil. Eu não acho que seja um dia assim que tenha mudado tanta coisa. O Brasil continuou sendo uma monarquia. Não vejo tanta razão. Agora, vejo ainda menos razão para o pessoal sair falando aí de anistia, COP30 e PIX, né? Melhor mesmo é ficar em casa. E assim como Lula e os apoiadores de Jair Bolsonaro, o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, também vai tirar sua casquinha do feriado de 7 de setembro no domingo. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Boulos convocou seus seguidores para uma manifestação na Praça da República, em São Paulo. O deputado chamou o evento de Ato dos Verdadeiros Patriotas do Dia da Independência. Vamos acompanhar. Fala, pessoal. Esse domingo, 7 de setembro, é dia de defender o Brasil. Defender o Brasil contra as agressões imperialistas do Trump e os traidores da pátria, que usaram os símbolos nacionais, mas atacam o nosso país. Defender o Brasil é também defender o povo brasileiro, o fim da escala 6x1, zerar o imposto de renda do nosso povo e taxar os super ricos. Defender o Brasil é também defender a nossa democracia, sem anistia para golpista. Por isso quero convidar todo mundo de São Paulo, nesse dia 7, nesse domingo, às 10 horas da manhã, na Praça da República, o ato dos verdadeiros patriotas do Dia da Independência. Valeu, espero vocês lá. Aí, contra Trump, contra golpista, não tem nada a ver com a história da independência do Brasil. E a gente separou também o vídeo que o senador Flávio Bolsonaro publicou em suas redes sociais para convocar também os seus apoiadores da família, para o 7 de setembro. Na gravação, Flávio defende a anistia ao pai e a condenados pelo 8 de janeiro e fala em resgatar a nossa democracia. Todo mundo fala em nome dela, né? Eu tenho uma outra frase sobre isso, né? Que era bons tempos, né? Quando ninguém falava em nome da democracia, ela estava mais protegida. Vamos assistir. Todos nas ruas neste domingo, 7 de setembro, em todo o Brasil. Essa vai ser a última manifestação antes da farsa que o Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão, mesmo sem ter feito absolutamente nada. Por isso eu te peço, vem com a gente para a rua mais uma vez, para mostrar que nós, o povo de bem desse país, votamos para absolver Bolsonaro e exigimos o direito de votar em Bolsonaro para presidente do Brasil de novo em 2026. Nossa última manifestação, no dia 3 de agosto, foi excepcional, com milhões de brasileiros nas ruas, em centenas de cidades aqui do Brasil e até de fora do Brasil. Isso mudou completamente o ambiente na política em Brasília. Cada vez que você vai para a rua de verde e amarelo, mais a política enxerga que os dias de Lula estão perto do fim. Partidos como o PP, União Brasil, Republicanos e Podemos já estão apoiando a anistia aos perseguidos do 8 de janeiro, incluindo Jair Messias Bolsonaro. E quanto mais brasileiros nas ruas neste 7 de setembro, mais rápido
nós vamos conseguir aprovar essa anistia aqui no Congresso, para começar a resgatar a nossa democracia e para a gente voltar a sonhar com um Brasil pacificado, tendo nas urnas em 2026 um Jair Bolsonaro muito mais preparado, muito mais centrado, muito mais consciente para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Vem para a rua com a gente nesse domingo, 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Brava gente brasileira, eu não vou desistir do Brasil. E você, vai desistir? Vem com a gente, traz a sua família, chama um amigo, leva o seu pai, sua mãe, seus filhos, para verem com os próprios olhos o resgate do nosso Brasil. Fique com Deus e até domingo nas ruas. Recolocar o Brasil no caminho da prosperidade. Quer dizer, o ex-presidente que quando estava no poder acabou com a Lava Jato, com a Força-Tarefa Anticorrupção, se aliou ao sistema pela impunidade geral dos acusados dos crimes de colarinho branco. Agora o sistema, claro, malandramente, não adere a iniciativas golpistas. Então, Bolsonaro se juntou ali com Dias Toffoli, com Gilmar Mendes, contra a Lava Jato. Agora, eles não se juntaram com o Bolsonaro nessas alopradas. E ajudou a desmantelar a legislação penal, a lei de improbidade administrativa, ajudou a esvaziar todos os mecanismos aí de combate à corrupção. E o Flávio Bolsonaro estava votando junto com o Jacques Wagner do PT outro dia pelo esvaziamento da lei da ficha limpa. E, Ricardo Kertzmann, você se emocionou com essa convocação do Flávio Bolsonaro, com a trilha sonora ufanista, com essa possibilidade de recolocar o Brasil no caminho da prosperidade contra todas as injustiças? Ricardo, conta pra gente. Me emocionei, Felipe, mas no sentido negativo, porque se você estivesse aqui perto de mim, você ia ver a calva e as bochechas pegando fogo, sabe? Eu queria saber do senador Flávio Bolsonaro se quando ele fala povo de bem, ele inclui no povo de bem o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, preso no Mensalão. Queria saber se isso é povo de bem, porque o Nicolas Ferreira, deputado do PL, outro dia, numa entrevista a um podcast, disse que o Valdemar Costa Neto já pagou a dívida dele com a justiça. O Flávio Bolsonaro, ele cita os partidos, né, que já aderiram à causa. Ele fala do PP. PP, para quem não sabe, foi o partido que, à época do Petrolão, teve mais envolvidos nos escândalos de corrupção, mais até do que o próprio PT, que governava o país. Exatamente. Aí do lado do Boulos, do Guilherme Boulos, que aliás é interessante, eu não sei se é inconsciente ou de propósito, cada vez mais eu percebo que ele faz gestos iguais ao presidente Lula, assim, na hora de falar, ele bate as mãos, ele tem todo um trejeito. Realmente eu não sei se é inconsciente, né, se é por idolatria ou se é uma personagem que ele acaba emulando. Mas tem que saber do Boulos, se dentre os patriotas, os verdadeiros patriotas que ele está convocando, está o José Dirceu. Porque outro dia foi ovacionado, né? Foi tratado como um deus num congresso do PT. A verdade, Felipe, é que o bolsonarismo conseguiu, a gente falou sobre o 7 de setembro, o bolsonarismo sequestrou o 7 de setembro, né? Roubou o 7 de setembro, e agora o PT tenta roubar do bolsonarismo, sequestrar do bolsonarismo essa data também. Mas, Ricardo, o Zé Dirceu, então, não é o guerreiro do povo brasileiro que os petistas dizem nos eventos na reunião nacional? Eu penso que não, viu, Felipe? Sinceramente. Duda Teixeira quer complementar? Vou prestar mais atenção no Boulos. Me chamou a atenção essa história que o Ricardo falou, dele começar a imitar o Lula. Acho que é bem possível. Seria quase que um... Mas já faz isso há bastante tempo. O Kim Jong-un fez isso, né? Na Coreia do Norte. Cortou o cabelo ali para ficar parecido com o Kim Il-sung. E aí eu acho, enfim, bem possível o Boulos fazendo a mesma coisa. Agora, eu acho que as pessoas estão meio cansadas dessas convocações para ir para a rua. Acho que só vai quem tem ali, quer encontrar aquele grupinho, né? Mais uma questão talvez de identidade grupal, se sentir ali parte de um coletivo. Agora, tudo que vai acontecer em Brasília, eu acho que vai meio independente do que acontecer nas ruas, né? Acho que essa movimentação pela anistia já está acontecendo, e ela faz parte de um cálculo político, de que o governo Lula dificilmente vai conseguir mais 4 anos, é um governo fraco. O
provavelmente vamos ter uma mudança de regime e aí é melhor estar junto mais com a turma do Tarcísio e do Bolsonaro do que com a turma do Lula. É um movimento que o Centrão principalmente está fazendo. Isso aí já não depende mais de quantas pessoas vão estar na rua nesse domingo.